Brasileiros participam de programa policial que capacita e treina voluntários em Orlando. Massachusetts consegue proteção de dados pessoais de imigrantes que solicitam a carteira de motorista. Na Flórida, brasileira é alvo de xenofobia em Pompano Beach e caso choca a comunidade. Autoridades alertam para os efeitos agressivos do El Niño durante o inverno que se aproxima. E veja como Califórnia está usando a inteligência artificial para combater os incêndios florestais. Além de preservar a vegetação local, a nova tecnologia pode salvar vidas e economizar muito dinheiro. Olá, muito boa noite. Boa noite. Brasileiros participaram do primeiro curso de Polícia Cidadã de Língua Portuguesa oferecido pela Prefeitura de Orlando, na Flórida. O programa visa treinar e capacitar os voluntários para futuras oportunidades no serviço público, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Um pedacinho do Brasil na comida e na música. O projeto da casa é um porco na cama, é um carro enguiçado, é a lama, é a lama. Foi assim que o Departamento de Polícia de Orlando homenageou os 55 brasileiros que concluíram a primeira edição do curso da Academia de Polícia Cidadã de Língua Portuguesa. A cerimônia de encerramento foi marcada pela entrega dos diplomas. O chefe de polícia da cidade, Eric D. Smith, agradeceu o empenho da comunidade. O curso, ministrado em língua portuguesa, teve duração de 5 semanas e foi a forma de estreitar os laços entre o Departamento de Polícia e a comunidade brasileira. Durante o curso, os participantes conheceram toda a infraestrutura utilizada e ainda os homens por trás do distintivo. Inclusive, os nossos 4 representantes brasileiros que integram a Polícia de Orlando. A maneira como nos trataram, abrindo as portas dos seus prédios, ensinando a gente como opera a polícia em diversos momentos na sociedade. E aí a gente vê a Polícia de Orlando como uma parceira, como uma amiga, como nós sendo parceiros da polícia, ajudando a manter a nossa cidade mais segura, mostrando com isso, esse projeto, que a polícia está lá do lado de quem respeita a lei, de quem é o cidadão do bem, de quem veio aqui para somar, e isso para mim foi dignificante. Massachusetts aprovou novas regulamentações para proteger os dados de imigrantes sem status que vão solicitar a carteira de motorista. A medida foi determinada pela Procuradoria-Geral do Estado para impedir que autoridades e o Departamento de Imigração tenham acesso às informações. Desde 1º de julho, entrou em vigor no estado a nova lei que autoriza os indocumentados a solicitarem driver license. Para proteger os imigrantes, a Procuradoria-Geral de Massachusetts realizou uma audiência pública sobre regulamentações de dados pessoais. A medida foi discutida com a presença de autoridades e representantes civis. As novas regras que defendem, protegem e impedem o compartilhamento de informações devem entrar em vigor em breve. As regulamentações têm por base as mesmas normas criadas por 16 estados que já aprovaram as driver licenses para pessoas sem documentos legais. Com essa medida, autoridades e o Departamento de Imigração ficam proibidos de acessar ou verificar o status migratório dos motoristas que circulam no estado de Massachusetts. Isso é muito importante porque mesmo outros estados tendo carteira de motorista há algum tempo, essas carteiras tinham a marca que era o Drive Only. Então, se você encontra com uma autoridade que não é tão amigável ao imigrante, você poderia ter algum tipo de problema com relação aos seus status. Com a carteira de Massachusetts, não tem nenhum tipo de identificação. Quando você é parado por alguma infração de trânsito, o policial que te para também não tem acesso aos seus dados pessoais, ele não sabe se você é indocumentado ou se você é documentado. A única forma de uma autoridade de migratória chegar até você é se você já tiver uma ordem de deportação ou se você estiver sendo procurado por outro tipo de crime. Caso você esteja apenas fora de status, é seguro para você estar aplicando para a lei da carteira de motorista e, claro, dirigir com mais segurança
e não colocar as outras pessoas também que estão dirigindo ao seu lado em risco. E uma brasileira foi alvo de xenofobia em Pompano Beach, na Flórida, nesta tarde e registrou toda a cena. O ataque verbal aconteceu quando a brasileira saía de uma agência postal e a denúncia foi publicada pelo Gazeta Brazilian News. Olha só, a americana começou a gritar em inglês para a brasileira voltar para o seu país de origem. Que flagrante impressionante, hein, gente? A brasileira vítima desse ataque não teve o nome revelado, mas disse que chamou a polícia para denunciar o caso. Vale lembrar que a Flórida tem leis definidas contra crimes de ódio que variam de acordo com a intensidade. Quem comete esses crimes pode pagar multas de até $500 ou ser preso por mais de 60 dias. Um absurdo. Bom, depois do intervalo, a gente fala sobre imigração e a descoberta de que a Casa Branca quer impor limite de número de asilados para o ano que vem. E a gente mostra o abandono de um bebê de 2 meses na fronteira e o aumento do uso de uma nova rota ilegal na Colômbia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. A administração Biden planeja manter um limite máximo de refugiados para o próximo ano, como uma alternativa para tentar controlar a crise na fronteira sul. Cidades do Texas estão sofrendo com um acúmulo de imigrantes indocumentados que dormem nas ruas sem destino ou autorização de trabalho para conseguir seu próprio sustento. A imagem é impressionante. Centenas de indocumentados, a maioria homens solteiros, acumulados em uma praça de El Paso, no Texas. O espaço é agora um grande acampamento para esses indocumentados que foram admitidos para aguardar pedido de asilo nos Estados Unidos, mas abandonados pelo governo, que não proporciona a essas pessoas o acesso básico de direitos humanos, como abrigo e trabalho. That school's on 19 acres and we're going to sit there in half of it. O prefeito de El Paso diz que ontem o conselho da cidade aprovou de forma unânime a compra de uma antiga escola para converter o prédio em um abrigo de emergência para os imigrantes. Hoje temos 9 hotéis usados como abrigos, fazemos de tudo para garantir que todos tenham uma cama para dormir. Só ontem realocamos 1.000 pessoas. Fazemos tudo o que podemos, mas o sistema de imigração do país está quebrado, diz o prefeito Oscar Leeser. El Paso vive um ponto alto da crise, com mais de 2.000 imigrantes chegando na região por dia. E essa crise humanitária na fronteira segue chocando a população e as autoridades. Hoje, agentes encontraram, no Vale do Rio Grande, este bebê abandonado. A criança tem cerca de 2 meses de vida. O xerife da região diz que divulgou a imagem como um lembrete sobre como as crianças estão sendo exploradas por traficantes e organizações criminosas todos os dias. Nesta terça-feira, a rede de notícias CNN teve acesso a um relatório da administração Biden que revela o plano de manter um limite de refugiados em 125.000 pessoas no próximo ano. O governo quer também aumentar as admissões do hemisfério ocidental e diminuir as admissões da Europa e Ásia Central. Para os imigrantes requerentes de asilo da América Latina e Caribe, o limite seria de 50.000 refugiados por ano. E esse influxo nas cidades fronteiriças está colocando em alerta outras regiões do país que têm recebido milhares desses imigrantes. É o caso do estado de Nova York. Hoje, a governadora Kathy Hochul disse que cerca de 10% do pessoal militar do estado está ajudando com essa crise. Mas, segundo a líder do estado, isso não está sendo suficiente. Ela ordenou que 150 membros da Guarda Nacional sejam alocados para o programa emergencial de acolhida de imigrantes. A governadora disse que os militares ajudam na chegada dos asilados, na admissão, na prestação de serviços nos abrigos e na segurança deles e da população nova-iorquina. Para tentar desafogar a crise no estado, os oficiais também vão começar a ajudar os indocumentados a preencher a papelada para conseguir liberação de trabalho, aplicar para empregos e sair do sistema de abrigo. E a gente segue falando de imigração porque o número de pessoas tentando chegar aqui nos Estados Unidos é tão grande que mudou até a economia em algumas regiões de outros países. A gente está falando da cidade de Acandi, na fronteira noroeste da Colômbia, bem na porta de entrada da perigosa floresta de Darién, no Panamá. Essa região está vivendo agora da imigração. Barcos com grandes motores, abrigos, comida e roupas. Acandi se transformou nos últimos anos.
deixou de ser uma cidade que vivia da pesca e agricultura para se tornar rota de imigração. Os moradores investiram em estrutura para receber e atender os imigrantes que viajam rumo aos Estados Unidos através da perigosa floresta de Darien, no Panamá. Em Acandi, a cidade que faz fronteira com o país vizinho, foram montados acampamentos, postos de saúde, ONGs e comércios locais para dar conta dos mais de 2.000 imigrantes que circulam pela região diariamente. Estamos oferecendo instituições, ONGs e apoio público para garantir que essas pessoas possam fazer a transição como cidadãos do mundo em condições dignas e humanitárias, disse o governador do departamento de Chocó, Ariel Palacios. Como cidadãos do mundo e que realmente tenham trato digno e humanitário em nosso território. Este morador, que usa seu caminhão para transportar imigrantes, mantimentos e até como ambulância, diz que a região era um lugar esquecido e que o alto movimento de imigrantes transformou a cidade numa área rica para ganhar dinheiro, sobreviver e criar infraestrutura. Escolas, postos de saúde, ruas, esgotos, aquedutos com dinheiro de imigração. Ao fundo a estrada e aqui a escola que fala alguns detalhes que estão sendo feitos. Casi cerca da fronteira, aunque queda muito retirado, que se chama La Azteca. Todos os dias essa cena se repete. Às 6 da manhã, o acampamento fica vazio à espera de novos imigrantes. Os grupos partem rumo à floresta no Panamá para tentar chegar ao México e depois aos Estados Unidos. No próximo bloco, crianças de 8 e 12 anos promovem uma destruição na escola do Maine por suposto desafio online. E tem os detalhes de um levantamento que mostra uma mudança no comportamento dos jovens adultos aqui nos Estados Unidos que não querem mais sair da casa dos pais. Um tradicional comportamento dos jovens adultos parece estar em xeque aqui nos Estados Unidos, sair de casa cedo para morar sozinho. É que uma pesquisa apontou que eles estão fazendo o inverso. Estão optando por morar mais tempo com os pais, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. A nova tendência é o oposto do que se vê nos filmes americanos. Os jovens adultos decidiram ficar mais tempo morando com os pais, em vez de sair e buscar a independência financeira. O estudo Harris Poll, feito em agosto, apontou que 45% dessa população, entre 18 e 29 anos, o equivalente a 23 milhões de pessoas, vem adotando esse comportamento nos Estados Unidos. Entre os motivos apontados estão a atual crise econômica, inflação alta, mercado de trabalho instável e dívidas com empréstimos estudantis. Apesar dos dados apontarem semelhanças com o período da Grande Repressão, com jovens morando com os pais na década de 40, os estudiosos dizem que a atual fase é diferente e citam uma nova tendência nessa cultura americana que aponta os novos adultos saindo de casa mais tarde. O assunto é polêmico e divide opiniões nos Estados Unidos. Alguns pais aceitam a ideia, enquanto outros discordam e ameaçam levar a discussão para os tribunais. Aqui em New York, um casal fez isso e ganhou na justiça o direito de despejar o filho de 30 anos de dentro da casa deles. As incertezas desse mundo, econômicas e de outros fatores, têm feito com que esses jovens permaneçam na casa dos pais. Porém, tem algumas diferenças. Esses jovens eles estão procurando investir mais na sua educação, viajar mais, ter outras experiências, estão casando mais tarde. Tudo isso tem feito com que eles permaneçam, porque também existe toda uma comodidade de estar na casa dos pais. Em contrapartida, os pais retroalimentam essa dinâmica, não querendo viver a síndrome do ninho vazio, o que mantém ambos presos dentro dessa dinâmica. Então é muito importante que haja espaço para a independência acontecer, para a autonomia de ambas as partes acontecerem. A cidade de Lewiston, no Maine, está em choque depois que uma escola da região foi destruída por jovens estudantes que têm entre 8 e 12 anos de idade. O ato de vandalismo que está sendo investigado aconteceu durante o final de semana. As imagens são devastadoras. As crianças promoveram uma destruição generalizada em todas as salas que conseguiram acessar na escola. O superintendente das escolas públicas do condado disse que os professores estão chocados com a destruição de materiais que foram arrecadados em anos com muito esforço. So all the hours they put into that work and the materials they acquired,
all damaged. Jake conta que o estrago deixado pelos jovens é de mais de $30 mil e que a situação só não foi pior porque muitas salas estavam trancadas. A escola começou a travar as salas no final do dia porque em junho do ano passado, um outro grupo de crianças já havia promovido uma destruição em massa. I think that we should look at security at the Longley Building very quickly. Megan, integrante do comitê escolar do condado, diz que é preciso revisar a questão da segurança com urgência. As crianças foram todas identificadas pelas câmeras de vigilância da escola que flagraram a ação. Todos são da mesma família e podem enfrentar sérias acusações civis e até mesmo criminais. They could be long-term suspended or they could be expelled. Esta mãe de estudantes diz que espera que outras crianças entendam que o vandalismo não é algo legal. I just hope that the other kids here see that, it's not okay. É complicado, espero que esses jovens cresçam e se tornem pessoas melhores, diz este pai. And they become better people out of it, but seeing this it's insane. Ainda não se sabe o motivo para o ato de vandalismo, mas se especula que essa ação pode ter sido motivada por desafios da internet. O assunto agora é custo de vida. Um estudo revelou que mesmo com o recuo da inflação, mais de metade da população diz que os salários estão defasados e que não são suficientes para pagar as contas básicas. Uma pesquisa do Bank of America apontou que 67% dos trabalhadores dizem que o custo de vida está superando e muito o aumento dos salários. 80% das pessoas com idades entre 35 e 44 anos alegam que estão estressadas com as finanças e dizem que estão sendo obrigadas a escolher qual conta pagar todos os meses. O estudo indicou ainda que as mulheres sofrem mais que os homens com a falta de dinheiro. Apesar da inflação ter caído nos últimos meses, os preços ainda estão altos nos mercados, na gasolina, nos aluguéis e em outras contas do dia a dia. Os preços ao consumidor aumentaram 3,7% em agosto em relação ao ano anterior. A pesquisa indicou também que as famílias continuam usando os mesmos bens e serviços de 2 anos atrás, mas o custo mensal aumentou $700. No próximo bloco, a gente mostra como o estado da Califórnia está usando a inteligência artificial para combater os incêndios florestais. E a gente traz dicas importantes sobre como economizar agora para evitar uma ressaca financeira com o período de festas, que já começa nesse outono. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Na Califórnia, a inteligência artificial está sendo usada como uma importante aliada para combater os temidos incêndios florestais. A tecnologia identifica focos de incêndio com 12 horas de antecedência e 85% de acerto. A Laura Zen mostra como funciona esse sistema. Onde há fumaça, geralmente há fogo. E a ideia é detectá-lo antes que se torne um incêndio de grandes proporções. Por isso, a inteligência artificial está jogando um verdadeiro balde de água fria em quem duvida de sua aplicabilidade, mostrando que no combate às queimadas, a tecnologia pode ser uma importante aliada. Na Califórnia, essa inovação já está em prática. Com câmeras de vigilância espalhadas em milhares de pontos-chave, cobrindo basicamente toda a extensão de matas do estado, o computador é treinado para identificar focos de perigo. A inteligência artificial consegue fazer o que o olho humano não consegue: monitorar ininterruptamente uma mesma área, detectando qualquer alteração visual. As imagens que chamam a atenção são então submetidas a um agente, que valida se há ali ou não um foco de queimada. A tecnologia funciona mesmo à noite, quando a iluminação é pouca ou ausente. Nossa missão como agência é manter 95% das queimadas em até 10 acres ou menos. Então, isso aumenta nossa capacidade de manter esses incêndios em proporções pequenas, disse o chefe da inteligência para queimadas, Philip Selig. Além de preservar a vegetação local, a nova tecnologia pode salvar vidas e economizar muito dinheiro. Só em 2022, a Califórnia gastou $1,2 bilhão mitigando focos de incêndio. O outono está apenas começando, mas os meteorologistas já estão de olho no inverno e alertando para a população se preparar. É que a estação também vai ser afetada pelo fenômeno climático El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento das águas do oceano.
Esta será a primeira vez em anos que os Estados Unidos vão sentir os efeitos do El Niño no inverno. O fenômeno climático deve manter as águas quentes e isso deve ajudar a mudar a posição da corrente marítima dos oceanos, permitindo que o ar mais quente do que o normal se mova em partes da América do Norte. Isso vai significar que temperaturas mais altas do que a média atinjam o norte do país e mantenham o ar frio polar preso no Canadá. O Nordeste deve ser mais chuvoso. A população pode esperar menos neve nessas regiões. Já o Sul deve ter um tempo mais úmido do que o normal, com correntes vindas do Oceano Pacífico. Para piorar, esse fenômeno também deve aumentar as secas críticas que atingem o país, como o rio Mississippi, por exemplo. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica alertou a população para se preparar, porque o inverno também deve ser de clima extremo igual ao verão. A expectativa é que as temperaturas atinjam recordes dos últimos 30 anos. Bom, agora a gente vai para o nosso mapa dar uma olhadinha no clima amanhã. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar em todo o país? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 50, máxima de 64. Nova York, a mesma coisa, tempo tímido, máxima de 67 nessa região. Já na Flórida a gente tem, olha, tempo fechado aí em toda a região. Jacksonville, Miami, Tampa, bastante tempestade, trovoada. A mínima nessa região é de 71 graus. Houston, a mesma coisa, olha, máxima de 93, mínima de 73, Evelyn. San Antônio, tempo encoberto, gente, máxima de 96. Em El Paso, 95 de máxima, sem nuvens ao longo do dia e bastante sol brilhando. Agora a gente chega em Phoenix com 76 de mínima e 105 de máxima. Vai ter sol também previsto na região de Los Angeles, de Las Vegas e lá em São Francisco, mais ao norte da Califórnia, as nuvens dão um pouquinho de espaço, vão dividir aí o espaço com o sol, mínima de 55. E como a gente viu aqui no mapa, já tem umas temperaturas mais amenas, né, gente? É que o outono já começou e agora já estamos na contagem regressiva para uma das épocas de mais gastos durante o ano, para esse período de festas. Por isso, segundo especialistas, esse é o melhor momento para controlar os gastos, fortalecer suas economias e criar um plano financeiro de fim de ano. Olha só. Vem aí Halloween, Thanksgiving, Black Friday, Natal e Réveillon. Uma sequência de datas que trazem gastos adicionais ao orçamento de qualquer pessoa. Por isso, agora é a hora de evitar uma ressaca financeira de fim de ano. Allow yourself the time to prepare. Então, aqui vão 3 dicas importantes para você se preparar e aproveitar ao máximo a próxima temporada, mantendo o seu orçamento sob controle. Primeiro, planeje suas compras e despesas antecipadamente. Estipule agora o quanto você precisa para esta época e comece a guardar dinheiro. Janice Torres, especialista em economia doméstica, diz que criar um fundo para as festas de fim de ano evita que você precise recorrer à sua poupança ou ao cartão de crédito. A segunda dica é fazer uma audição dos seus gastos. Basicamente, olhar com mais atenção para suas despesas mensais e verificar as áreas onde você pode reduzir agora para gerenciar melhor qualquer despesa adicional que deseja fazer mais tarde. Assim, você vai ter tudo em ordem, diz a especialista em finanças pessoais. E por fim, a terceira dica é: se você está planejando viajar, reserve tudo antecipadamente e considere destinos internacionais. É que, segundo especialistas, em viagens, voos para o exterior podem ser mais baratos do que as opções domésticas. There's just going to be a lot more deals on flights to Europe, a lot more deals on flights within Europe, deals on hotels in Europe. Muito bem, ótimas dicas. A gente viu essa notícia mais cedo, né, Ruth? A gente ficou até comentando que a gente nem tinha se tocado de que realmente essa é a época de mais gastos e que já começa agora. Eu já peguei nota, já anotei, já vou fazer minhas continhas, porque realmente a gente não tinha pensado nisso e é importante fazer essas contas, se preparar para não ter essa ressaca. É né? isso, imagina, Halloween, Thanksgiving, depois vem Black Friday, que o brasileiro adora fazer comprinhas, Natal, Réveillon, é uma sessão agora de datas para a gente mexer no bolso. E com essa inflação, então, tem que se planejar. Bastante. Bom, é com essas dicas, então, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. Claro que a gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Agora você fica com a nossa programação, porque vem aí mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.